Continuando então com o tema da substância dos acidentes, comentava com vocês, né, então, que a substância é isso, né, um ente cuja natureza corresponde sim em si mesmo e não em outro, e que é um ser concreto com essa autonomia. E terminamos aí a nossa última aula. Eu falava que nós somos capazes de chegar até a substância através, indo além do que os sentidos nos mostram. Então tem um aspecto intelectual aí, né? Tem um aspecto intelectual. Inclusive, né, nós somos capazes de perceber, isso é muito importante, que há várias substâncias que elas têm algo similar, algo em comum. Então, olhamos, por exemplo, uma manada, uma manada de gado, e lá na manada a gente vê vários bois, vacas, e percebe, puxa, ainda que sejam indivíduos, cada um deles existe por si mesmo, cada um é uma substância, há algo em comum neles. Todos eles são gado, todos eles são bovinos, né? Bois e vacas, né? Todos são da mesma espécie. Vários indivíduos, cada um deles uma substância, mas são de uma mesma espécie. Essa ideia, né, de que nós temos, vamos dizer assim, uma noção, eu até posso chamar, né, tudo aquilo lá é gado, né? Então poderia ser um bando de cachorro, né? Todos são cachorros aqui. Então, gado, cachorro, quando a gente usa essas expressões no sentido de uma espécie ou de um gênero que abrange vários indivíduos, nós podemos chamar isso de substâncias segundas, diz Aristóteles no livro As Categorias. A substância primeira, fundamental, central, a noção primordial de substância é o indivíduo. Seria cada um dos bois, cada vaca. Cada um é um indivíduo. Mas não está errado de eu chamar também de substância a espécie que abrange vários indivíduos. Seria então um sentido derivado, não o principal. O principal é o sentido primário, substância primária. Substância secundária são o gênero que abrange várias substâncias, né, que têm algo em comum, que são da mesma espécie. Vocês vejam, quando a gente vai definir ou explicitar um determinado indivíduo, a gente fala, fulano então é um ser humano, evidente, né? Aquilo lá é um cavalo, aquilo lá é uma rosa, né? Puxa, aquilo lá é uma samambaia. Então nós usamos para conhecer, para determinar, para reconhecer um determinado indivíduo, a espécie ou gênero ao qual ele pertence. E essa espécie ou gênero eu posso chamar de uma substância secundária. E tudo isso nós somos capazes de alcançar através da nossa inteligência. A gente percebe, né? Vocês notem que até o nosso linguajar, ele constantemente, o tempo todo praticamente, ele está lançando mão dessas noções, vamos dizer assim, que a gente pode predicar de vários, porque nós vemos naqueles vários do qual nós predicamos essa mesma noção, que eles compartilham algo, né? Então, vários, né? Cachorro, como eu dizia, né? O papagaio, o tempo inteiro nós estamos falando, mesmo falando. Quando eu digo falando, eu estou descrevendo várias ações similares, né, que justamente têm algo em comum. O que? Um ser humano está usando do seu aparelho fônico, né, para poder expressar, emitir palavras, sons de uma maneira articulada com um significado. Isso que é falar. Se for só grunhir, só fazer barulho, berrar, urrar, também um ser humano pode fazer isso, mas já é algo diferente de falar. Então estou usando as mesmas palavras distintas para realidades distintas que se repetem várias vezes na nossa vida, né, e que a gente acaba de conhecer, ele está falando, não está urrando. A gente percebe, né? Então a gente nota algo comum. Tudo isso, vamos dizer assim, seria já numa noção secundária. Vários exemplos que eu dei para vocês não são substâncias. Quer dizer, falar não é uma substância, é uma substância quem fala, né? Também zurrar, né? Não é, o zurro não existe por si mesmo, é uma substância, no caso um burro, quem vai zurrar. Então, sempre que a gente usa o mesmo conceito para explicar várias realidades, isso é o que importa para nós, sejam elas substâncias, sejam elas acidentais, nós damos um nome para isso de universal. Universal, então, é um conceito que eu predico de vários. Essa é a noção do universal. Falar, zurrar, burro, boi, leite. Leite vale para todo o leite do mundo. Água.
são universais. Universal água vale por cada copo de água mineral que existe, tem água lá dentro. O mar, uma quantidade abstrusa de água. Um rio, uma enorme quantidade de água. Tudo é água, é universal. Essa noção eu aplico para vários entes distintos. Então, a noção de substância no sentido próprio, mais do que universal, ela diz respeito ao indivíduo concreto. Mas não está errado eu usar como substância secundária para para vários universais, né? Aristóteles também ele comenta então que os acidentes eles não são por si mesmos, mas eles inerem. Esse é o modo como foi traduzido para o português a partir do que também que o latim falou, e me parece que é uma boa tradução, né? As substâncias, nas substâncias, os acidentes inerem. Por isso que eu vou falar para vocês que a substância é o que está por baixo. A palavra mesmo substância no latim, substância é o que está por baixo. Subs stare é o que está por baixo. Embaixo do quê? Dos acidentes que inerem na substância. E pelos acidentes a gente é capaz de alcançar com os sentidos, a gente vai além do que os próprios sentidos mostram, chegamos daí à substância. É esse o processo que funciona. E de uma maneira que eu considero assim muito impressionante, Aristóteles foi capaz de não só pensar na substância nos acidentes em geral, mas ele pensou todos os tipos de acidentes que há. E ele fez essa lista que ela foi depois, vamos dizer assim, combatida por outros autores, né? Kant não aceitava esses mesmos acidentes, ele propõe uma outra explicação para tudo isso, então vai haver sim uma série de controvérsias na história da filosofia, mas eu fico com Aristóteles, acho que realmente o que ele alcançou aí não foi aperfeiçoado e muito menos foi refutado. Ele vai dizer de 9 acidentes, né? Então, tem a substância, que então, primeira categoria, primeiro predicamento. E além da substância, os 9 acidentes, todos eles vão inerir na substância, vão depender da substância para ser, vão qualificar, determinar, modular a própria substância. Quais são eles? Ele vai dizer que é a quantidade, o acidente da quantidade, que mede o quanto de matéria algo tem. Quantum, quanto, quantidade. A quantidade é o número da matéria de um determinado ente. O quanto de material ele tem. 2 litros de leite, 10 quilos de pedra. Nós usamos, inclusive, né, medidas que são convencionais para expressar, né, a quantidade. Nós usamos isso, trabalhamos muito com isso. Os números eles são uma medida da quantidade. Então, toda a matemática, ainda que ela possa se abstrair dos objetos concretos, como ela precisa fazer, inclusive, isso garante para ela também toda a exatidão que possui, mas a matemática, vamos dizer assim, o seu início é isso, é um instrumento para poder ajudar na medida das quantidades. 2 bolas, né, 3 cabeças de gado e assim por diante. Então, a quantidade é isso, ela mede a matéria de um determinado ente. A gente vai ter chance de comentar isso mais para frente com mais calma quando a gente estudar as 4 causas, mas por aqui já nos ajuda então, né? A quantidade é a medida da matéria. E depois o segundo acidente é a qualidade. Quantidade e qualidade são os 2 mais importantes acidentes, né, dos entes materiais, e se a quantidade é a medida, como eu dizia, da matéria, a qualidade ela especifica como a forma, como aquele ente, vamos dizer assim, se configura. Qualis, qual, qualidade. Qual a cor, qual o cheiro, qual a textura. É a qualidade, né? Então, essa sopa está quente. Sopa quente. Né? Sopa ela é um agregado acidental, diria para vocês, né? Mas um agregado acidental não chega a configurar uma nova substância, mas todo aquele agregado estará numa determinada temperatura, numa certa temperatura. Essa temperatura é a qualidade. Está cheirando bem. Olha que cheiro gostoso, a sopa de ervilha. Cheira ervilha. Vocês vejam, eu sei que é ervilha pelo cheiro. A qualidade do cheiro me indica qual é a substância, como cheiro de rosa. Aquele odor me faz saber que aquela substância é uma rosa. Então, a substância é o odor? Não, a substância não é o odor. A substância dela desprende aquele odor.
mas a rosa continuará sendo rosa mesmo se porventura ela vier a perder o cheiro dela, ou o cheiro houver uma certa mudança. Tem certas flores que numa determinada época elas têm um odor muito mais forte do que outras, mas são as mesmas flores. Os acidentes vão mudando. Então, as qualidades, né? Então, textura, cor, um pouco, por exemplo, saúde é típica coisa, né? Está saudável ou não saudável, é uma qualidade. Nós somos nós mesmos tanto doentes quando não estamos doentes, mas aí também é uma qualidade. Então a qualidade é isso, é uma espécie, vamos assim, de determinação da forma doente, né? Outro acidente que Aristóteles vai falar, o terceiro acidente, a relação. Ele percebe que a gente muitas vezes refere uma coisa a outra. E isso faz parte. Por exemplo, esse relógio é meu. Então, esse relógio é minha propriedade. É uma relação dele comigo. Ele é meu próprio propriedade, né? É uma relação de propriedade. Também, fulano de tal é filho de Marcelo e Juliana. Marcelo e Juliana são os pais do Pedro. Então, há uma relação entre o Pedro com Marcelo e Juliana de filiação. E Marcelo e Juliana, com relação ao Pedro, eles têm uma relação de paternidade ou maternidade. Então, eu sou a mãe do Pedro, né? Juliana pode dizer. Então, a relação dela, com o Pedro é justamente a relação de maternidade. Então, vocês vejam, tudo isso são realidades, são coisas que a gente está percebendo. Fulano de tal é maior do que o outro. É uma relação. Agora percebam, os acidentes, quantidade e qualidade, são acidentes que nós chamamos intrínsecos dos próprios entes. Quer dizer, eles são realmente importantes, eles estão dentro do próprio ente, eles configuram o ente, ou na sua quantidade, na sua matéria, ou na sua forma, né? O acidente de relação já diz respeito ao ente relacionado com outros. Então, nesse sentido, é algo extrínseco. Mas ainda que seja assim, a relação, isso é uma expressão, muita gente tem dificuldade de entender isso, a relação ela não é meramente de razão em muitos casos, ela é uma relação real e que nós percebemos. Então, realmente, fulano de tal é filho do Marcelo e da Juliana. E mesmo que o Marcelo e a Juliana morram, essa relação não desaparece. Outras relações, sim, ela some. Então, pego, vendi meu relógio para outro. Vendi meu relógio para outro. Então, a relação de propriedade deixou de existir. Esses três acidentes, né, em geral, são os mais comentados, são os mais importantes, né? Quantidade, qualidade e relação. Mas os outros também são muito interessantes. Por exemplo, nós temos o acidente ação e o acidente paixão. Acidente ação diz respeito a fazer algo. Nós está fazendo. Então, o bode, né, está correndo pelo pasto. Correr é uma ação. O bode está correndo, né? Então, também, como eu dizia para vocês, é uma realidade, mas é uma realidade acidental, porque o bode continua sendo aquele bode, tanto andando como parado. Agora, quando ele está andando, isso é uma realidade e é um acidente, é algo que está determinando o modo como naquele momento a substância é. Ela é uma substância que está andando, no caso o bode, né? Meu coração está batendo, também há um movimento aqui, há um movimento, né? O coração batendo, sangue circulando, é uma ação. É uma ação. Eu estou dando essa aula para vocês, vocês estão assistindo a aula. Ministrar a aula e assistir a aula são ações que nós dois, eu desse lado e vocês aí, estamos fazendo. Vocês vão fazer a ação de assistir a aula depois que eu tiver feito aqui essa ação de ministrar a aula para vocês. Mas são ações são ações que nós vamos fazer. Vocês vejam, professor-aluno, olha a relação aqui. Ah, eu sou seu aluno, professor. É muito comum eu ouvir isso. Está falando de uma relação entre nós, uma relação profissional. Ele é meu cliente, é uma relação. Estou querendo mostrar para vocês os vários acidentes. Gente, vocês vejam que coisa que é esse mapa que o Aristóteles conseguiu entregar para nós. Tudo isso está no livro das categorias e, como eu dizia para vocês, no livro da metafísica, com algumas pequenas diferenças entre um livro e outro que não me parece que sejam fundamentais, mas simplesmente que Aristóteles nas categorias tem uma preocupação também lógica, linguística, junto com a metafísica, e na metafísica ele está mais preocupado com a questão realmente do ente, né? O que são os entes
com a realidade em si, menos com as nossas categorias, o nosso pensamento lógico. Mas eles se complementam perfeitamente. Vocês vejam que maravilha. Então ação é isso, eu realizar. E paixão é eu sofrer uma ação. Pô, esculacharam comigo. A gente fala assim, né? Quer dizer, eu sofri uma ação. Alguém foi lá e me maltratou. Fui agredido. Recebi um cartão amarelo. Né? Puxa, estou passando um calor, estou sofrendo um calor, quer dizer, a força do sol está fazendo em mim uma ação, e eu estou sofrendo aquilo. Estou ficando cansado, estou sofrendo uma ação. Né? Então, né, também é uma realidade diferente da ação, mas é a paixão. E é muito comum que a paixão seja o contraponto da ação. Eu estou empurrando a mesa, ação, a mesa está sendo empurrada, paixão da mesa. Só para vocês saberem, o que se fala às vezes de Cristo, paixão de Cristo é por isso, é o que ele sofreu. Então, são as ações que foram infligidas a ele. Né? Então é assim que funciona todo o nosso, as nossas ações e paixões em termos filosóficos, são acidentes. Vocês vejam, eu preciso de uma substância para fazer a ação, e uma substância sofre a ação. Fulano está cantando, o outro está ouvindo. Né? Claro, aí no caso eu diria que as duas são ações. Né? Mas o ouvir tem também um sentido passivo, isso os antigos percebiam bem. Eles notavam que certos verbos são passivos, ativos passivos. Ouvir, né? O próprio pensar, ele é ativo, mas fica em nós. Né? Então é bonito tudo isso. Isso em português a gente perdeu muitas vezes essas noções. Né? Para nós, isso que eu falava na primeira aula para vocês, tem que saber que a nossa própria linguagem ela é um excelente apoio para a gente poder pensar, para a gente poder filosofar, mas ela, vamos dizer assim, ela é insuficiente para a realidade. E às vezes a própria linguagem ela vai mudando e às vezes ela perde, infelizmente, certas sutilezas que permitiriam que a gente entendesse melhor a realidade. Então, isso daí no grego e no próprio latim, os verbos depoentes, né, você tem essa noção de algo que é ativo, mas também é passivo. Por exemplo, morrer. Né? Morrer é ativo e também tem algo de passivo. Né? Chamava-se muitas vezes até um tempo verbal em grego que era a voz média. E no latim são os verbos depoentes. Né? Verbos depoentes que são verbos que têm uma estrutura passiva, o modo deles estarem escritos, mas eles indicam uma ação. Então está nesse meio termo, né? É uma ação, mas que de algum modo você sofre também aquilo. Então está meio na ação e na paixão se a gente fosse pensar em termos das categorias. Então já vimos 5 categorias, hein? Quantidade, qualidade, relação, ação, paixão. Temos outras 2 interessantíssimas também, que vão dizer, próprias dos entes materiais e que a gente está imerso em ambas, né, que são o espaço e o tempo. Eu estou aqui ministrando essa aula para vocês no estúdio. Tem uma câmera que está a tantos metros de mim. Olha, é uma medida de distância que eu posso fazer. Né? E vocês vão assistir essa aula na casa de vocês, junto com amigos, né, onde for, no computador, também vocês estarão num local. Eu estou ministrando essa aula numa data e num horário determinados. Olha aí, a coordenada do tempo. E vocês assistirão num outro momento do que aquele que eu estou dando a aula, mas também num tempo determinado. Todos os entes materiais, eles são dentro do espaço e do tempo. Né? E o espaço e o tempo é toda uma questão muito bonita, né? A gente vai tratar disso em algumas das nossas especializações mais específicas, né? Mas o espaço e o tempo, eles têm a ver com o movimento, né? A gente se move no espaço e no tempo. O tempo é uma medida de um movimento, né, segundo um antes e um depois. Essa é a definição que Aristóteles dá. A medida, o número do movimento, segundo um antes e um depois. Então, estou há 2 horas aqui. É um movimento que eu tive que está sendo medido em tempo. Eu envelheci 2 horas. Eu comi em meia hora. São medidas de uma ação, são medidas de movimento. Né? E essa ação do tempo, ela se dá num determinado espaço. E o espaço também é uma medida de movimento segundo aqui e ali. Né? Também eu vou medindo. Estou aqui nesse momento, estou parado, daqui a pouco eu vou estar 10 metros, daqui a pouco eu vou estar 5 quilômetros daqui, e assim vai. Né? Então, são realidades também. Vocês vejam, a gente fala, né, do tempo e do espaço, né, local. Né?
nós temos, né, os adjuntos, né, de local, de tempo, tudo isso tem na própria gramática. Por quê? Porque reflete uma realidade. São realidades. 15 horas do dia tal, 30 minutos. São realidades substanciais? Não. Elas dizem respeito a substâncias que estão dentro do tempo e do espaço. A noção de tempo e de espaço de Aristóteles ela é muito mais flexível do que, por exemplo, a noção newtoniana de Isaac Newton. E até por isso teve um momento que se considerava que essa noção aristotélica do espaço e tempo teria ficado obsoleta, teria sido superada. Mas com o avanço da ciência no século XX se viu justamente que dentro de várias perspectivas, as noções aristotélicas elas se adaptavam melhor ao que a física contemporânea ia mostrando. Tudo isso já estava, de certo modo, no nível das categorias, realmente impressionante. E depois estão faltando 2 acidentes, né? Um que é o hábito no sentido hábito de roupa. Também ele só fala assim, você pegar um cachorrinho e você colocou no cachorrinho a coleira. Aquela coleira que está nele é o hábito, é um pouco a vestimenta, aquilo que ele tem. Hábito vem de habere, ter, é algo que você tem, mas não só tem como se fosse uma propriedade. Eu tenho um carro que está na garagem. Não, quer dizer, por exemplo, eu estou agora com o paletó e com essa camisa. É um acidente. Estou vestido com isso, estou com um sapato. Né? Então é um acidente que se chama hábito. A roupa ou o que nos envolve, seja para o ser humano, seja para outros entes. Então, por exemplo, coloquei numa árvore determinada uma placa. Posso chamar isso do hábito que está na placa. Né? Aquela árvore tem uma placa lá, está preso na árvore. É o hábito dela. Ela tem aquilo. Né? Só que ela tem não como se fosse uma qualidade, que é algo mais intrínseco, ou a quantidade dela. É algo que foi colocado e que também facilmente eu posso tirar dali. Não mudou, né? Não qualificou de uma maneira mais profunda, não mudou a cor da árvore, não é isso. Né? Mas eu simplesmente coloquei lá uma placa. Né? Essa é a ideia do hábito. E depois a gente tem o último acidente, que é o estado ou posição. Né? Então, estado ou posição, né? Estou sentado agora, poderia ficar de pé ou deitado. É a posição, é a posição. Estou com os braços levantados, estou com um braço para cima e outro para baixo. Tudo isso é posição que nós chamamos. Também são acidentes. Vocês vejam como com isso a gente fez aí todo um mapa de como as várias realidades são, como elas funcionam. Aqui a gente tem várias discussões importantes, né, a respeito da substância dos acidentes, de quanto tem de verdade nisso. Já desde o início eu comentei com vocês que eu realmente considero que são noções, conceitos que são reais, que nos ajudam muitíssimo para entender a realidade, mas eles foram realmente objeto de muito escrutínio, de muita dúvida, né, de muito debate. Em geral, muitos autores têm uma certa dificuldade, e eu quando dou aula sempre me deparo com isso, gente, porque de certo modo nós estamos formados numa mentalidade que ela diria para vocês, mecanicista, às vezes meio materialista, empirista. A gente acha que só o que os sentidos mostram, né, e que só o que é material é o que realmente importa. A gente vai ter chance depois de explicar isso melhor para vocês, né, em outras aulas, mas o que está por trás da minha visão, que o material sim é importante, mas ele não explica tudo. Eu preciso de outras dimensões para explicar, que os antigos chamavam de forma. A forma é algo que organiza a matéria. Então, não é só a matéria, é uma matéria organizada de certo modo. Isso é que são os vários entes materiais. A ideia da substância acidente, ela tem isso também. Então, muita gente tem dificuldade de compreender, e até com base no que a gente sabe de biologia e sobre estudos de percepção, até que ponto, né, quer dizer, principalmente com relação às qualidades, até que ponto que as qualidades são algo real ou, ao contrário, se tratam de projeções da nossa mente. Então, o que eu quero dizer com isso? As cores que eu estou vendo, que vocês estão vendo também, não é que elas estejam efetivamente nas coisas, mas elas são como a minha vista traduz um pouco, vamos dizer, as ondas, né, que esses objetos materiais emitem. Então, como eles emitem uma onda numa certa frequência, eu tenho um sistema, né, de percepção que capta essas ondas que os objetos emitem e ele como que traduz isso como sendo uma cor, como sendo outra, mas nada disso seria efetivamente real, seria simplesmente como nós
temos a representação mental dessas coisas, não significam que elas sejam dessa maneira. Então esse é um debate bastante interessante, né, com relação à teoria da percepção, à teoria do conhecimento, mas eu diria para vocês o seguinte, realmente há sim uma influência da nossa maneira de perceber as coisas, do modo como nós vamos captar os vários acidentes. Então é clássico isso, né, a gente sabe que há certas frequências sonoras que o ser humano não é capaz de captar e outros animais sim podem. Então, um morcego, por exemplo, né, ele funciona aí com uma espécie de radar, ele emite sons que normalmente nós não escutamos esses sons, mas que para o morcego ele vai pegando o eco disso, ele é capaz de se conduzir muito bem, voar com uma enorme precisão e a gente sequer ouve isso. Agora vejam, isso significa simplesmente que é uma limitação no nosso sistema auditivo. Há, vamos dizer assim, certas frequências que acima ou abaixo a gente não pega, como eu dizia antes. Mas essas frequências existem. Tanto existe que o morcego é capaz de captá-las e nós mesmos, com o uso de aparelhos, podemos perceber que elas estão ali. Se fosse algo que só dependesse do nosso sistema de percepção, não teria sentido de falar de algo que existe apesar da gente não perceber. E ninguém aceita isso, todo mundo fala, não, realmente existe, só que o ser humano não é capaz de perceber. Então, mesmo que nós estejamos, em certa medida, limitados, vamos dizer assim, formatados, a gente pode dizer assim, pelo nosso sistema de percepção, a gente sabe que não é só isso. Há uma realidade além desse sistema de percepção que a gente tem motivos muito sólidos para falar que ele realmente é capaz de perceber as coisas com bastante exatidão. Tem sim certas situações que a gente se engana, né? Por exemplo, né, a refração de um objeto que está dentro da água, isso daí é clássico, né? Parece que se eu coloco lá um pedaço de pau dentro da água, vai parecer que ele está quebrado, que ele muda a inclinação dele do que em relação com o que ele entrou na água, como eu o vejo depois. Sim, é verdade, mas vocês vejam que nós somos até capazes de calcular quanto é essa refração. E a gente hoje pode explicar o motivo que se dá essa refração, porque o modo como a luz passa pela água ou pelo ar que é diferente. Então, realmente há uma série de influências mútuas, mas a gente vê que há uma realidade por trás. Então, claro, quando a gente pensa no que os sentidos nos mostram, a gente não deve ter a postura ingênua de achar que é tudo exatamente daquele modo e não poderia ser do outro. Mas a postura de considerar que o que nós temos apenas é aquilo que tal qual é mostrado para nós, não significa que tem uma correspondência com a realidade de qualquer modo, isso também parece ser um exagero, né? Quer dizer, não, nossos sentidos estão estabelecidos, colocados de um modo justamente para que possamos captar as coisas, e isso tudo nos ajuda muito a viver, a tirar conclusões. Então, até na filosofia hoje se chama, né, a questão das qualidades, como explicá-las. Para Descartes, para outros autores empiristas, as qualidades seriam simplesmente, eles chamavam assim, né, algo em segundo plano, secundário, porque o principal seria apenas o aspecto quantitativo. Então a única coisa que é real seria o comprimento da onda, a cor já seria uma coisa diferente. Então vejo aí um exagero nisso. A cor é real e depende, isso sim, para nós depende da nossa capacidade de percebê-la ou não, mas ela está sendo emitida pelo ente. Ela está sendo emitida aí seja por uma fonte de luz, né, seja uma camisa, um quadro, né, vai estar lá vindo as cores. Então tudo isso a gente percebe muito bonito. Vejam, né, quando a gente tem um problema de alguém que tem daltonismo, e várias vezes várias cenas de pessoa que consegue de algum modo em certo momento usar um tipo de óculos que diminuam muitíssimo o daltonismo. Então aquelas pessoas quando colocam óculos na primeira vez, o mundo parece todo diferente. Já estava lá, mas ela não era capaz de perceber. Tanto já estava lá que no momento em que ela corrigiu a própria vista, aquilo apareceu para ela. Então, como é bonito, né, essa ligação, né, entre a nossa capacidade sensível e também a realidade tal qual ela é. Então, todos os acidentes eles são essa nossa primeira porta. Os acidentes, ainda que eles sejam diferentes da substância, eles, vamos dizer assim, em parte são determinados por ela, isso é importante. A substância ela tem uma prioridade em relação aos acidentes. Vejam, a banana ela começa a estar verde, depois ela vai madura, ela fica amarela e assim até que depois ela pode apodrecer, vai ficando meio marrom e passou. Então ela mudou bastante de cor, a banana. Teve várias cores no
durante o que a gente pode chamar o período de vida dela, né? Até o momento que é madura, quando ela está plena. Mas não existe uma banana, né, de uma cor totalmente, uma cor azul, né, ou uma banana, sei lá, né, de cor rosa, né? Assim, normalmente não há uma banana assim se você não pinta com algo exterior a ela. Então, os acidentes, ainda que eles não se confundam com a substância, o fato de ser aquela substância como que nos dá uma gama de acidentes que são possíveis. Vamos pensar no acidente de quantidade. Uma girafa, ela vai ter o máximo de altura e o mínimo. O ser humano, o máximo e o mínimo. Você não vai achar uma girafa de 30 metros de altura. Isso não tem, né? Também uma girafa adulta de meio metro, isso é raro acontecer. Eu não sei se teria assim, uma espécie de uma girafa desse tipo, né, biologicamente falando. Claro que com novinha, sim. Mas uma girafa adulta, dessa maneira, não é o mais habitual, né? Como a gente pode falar também com relação aos seres humanos, aos vários animais. Então, nós temos um delta em que os acidentes se mostram, e isso depende da substância na qual eles inerem. Não há uma total arbitrariedade, né? Vamos pegar qualquer acidente e jogar aqui nessas substâncias, vamos ver o que vai dar. Não é assim. A substância, ela estabelece os limites em que se podem dar os acidentes daquele determinado ente, né? Então, toda essa configuração que eu dei para vocês, eu diria, né, é isso, é um mapa que nos permite entender muito melhor as coisas. A gente vai notando essas sutilezas, né? Os entes não são a mesma coisa. Há uma frase muito famosa no livro da Metafísica que diz o seguinte: o ente se diz de várias maneiras. E duas maneiras importantes pela qual a gente pode dizer o ente, quer dizer, como as coisas que são, substância ou acidente. Ambos são entes, portanto, porém são de um modo distinto. A substância sendo em si mesma e o acidente sendo na substância. Há toda uma discussão até que ponto que eu posso falar que a substância tem uma essência. A substância, sim, a gente aceita que ela tem uma essência que é própria. Agora, será que também os acidentes têm uma essência? Eles têm um ser que é próprio? Então, já lanço aí o que nós vamos estudar mais adiante, a gente vai ter ocasião de debater todos esses aspectos. Mas aprendam bem essa distinção, todos esses elementos das categorias dos 10 predicamentos, como a gente viu, né? Substância, quantidade, qualidade e relação. Ação, paixão. Espaço, tempo. Hábito, posição. Vimos aqui, então, as 10 categorias ou predicamentos. Pensem, fica também essa tarefa para vocês, né, a partir da aula que nós tivemos aqui. Qualquer realidade que vocês conhecerem, vocês vão ver que ela vai se encaixar com o que vocês falaram, o que vocês expressaram. Qualquer realidade que simplesmente seja, ela vai se encaixar em uma dessas 10 categorias, sendo a mais importante, a central, a substância, na qual todas as demais vão poder inerir. Tá certo?